Eu inicio. Vem de Pernambuco umas sábias observações a respeito de indução. Ah, Primeiro eu queria relembrar que na aula nós provamos, entre aspas, que todas as camisas têm a mesma cor. Como na época eu estava usando, no dia da aula, morrendo da camisa amarela, então era um corolário desse teorema, que se todas as camisas têm a mesma cor, e como eu estava usando uma horrorosa camisa amarela, como corolário todas as camisas são amarelas, certo? A prova que eu fiz, que lembro, era do teorema. Todas as camisas têm a mesma cor. Nós provamos por indução. Provamos por indução o seguinte fato, que se eu tenho um conjunto com N camisas, então todos os elementos desse conjunto têm a mesma cor. E nós fizemos uma embromação, né? Baseada num truque velhíssimo, que se fosse em geometria vocês tinham chiado na hora, mas como não estava no contexto geométrico, vocês ficaram um pouco assustados, não descobriram na hora qual era o erro que eu estava cometendo, mas o erro era um erro muito primário de ter feito uma figura errada, certo? Eu fiz uma figura em que o n era grande e na realidade havia um problema seríssimo, né? Quando o n fosse 2. Embora o teorema seja evidentemente verdadeiro para n igual a 1, ou seja, se você tem um conjunto com uma camisa, todos os elementos do conjunto têm a mesma cor, porque só um elemento do conjunto. O fato é que eu não conseguia fazer a passagem do n igual a 1 para o n igual a 2, certo? Num conjunto com duas camisas, não é verdade que todos os elementos têm a mesma cor. Mas a sábia observação que veio de Pernambuco é o seguinte: suponham que o teorema que eu quisesse provar é que todas as camisas são amarelas. Como é que eu faria isso? Se eu quero provar que todas as camisas são amarelas, a segunda parte da indução eu faço facilmente. Porque suponha então que o negócio vale para N. Todo conjunto com N camisas, todos os elementos são amarelos. Se eu puser uma camisa a mais, essa camisa a mais vai ser amarela também, né? Porque ela faz parte de um outro conjunto de N camisas, certo? Então, ela também vai ser amarela. Eu provo que o negócio vale para N mais 1. Onde falha esse teorema, que todas as camisas são amarelas, não é no caso N igual a 2. É no caso N igual a 1. N igual a 1. Se o meu teorema fosse todas as camisas são amarelas, o que eu não conseguiria provar era o caso N igual a 1. Né? Não é verdade que para N igual a 1 isso seja verdadeiro, que todos os conjuntos com uma camisa, né, os elementos sejam amarelos, certo? Mas esse não era bem o teorema que a gente provou. O que a gente provou é que todas as camisas têm a mesma cor. Esse falha no caso N igual a 2. Aliás, de Pernambuco também é uma observação que o aluno talvez se atrapalhe quando a gente faz a segunda parte da prova por indução, que a gente supõe hipótese, né? Vale para N. Tese, vale para N mais 1. E o aluno fica com aquela sensação que a gente está trapaceando, quer dizer, a gente está assumindo que vale para N quando a gente quer provar que o negócio vale para N. O problema, na verdade, é um problema de quantificador. O que a gente quer provar é que vale para tudo N. Para todo N. O que a gente assume na segunda parte da indução não é o que a gente quer provar que vale para todo N. O que a gente assume na segunda parte da indução, né, que é a hipótese, é que vale para algum N. São coisas bem distintas, certo? Morgado, talvez até uma boa estratégia aí para marcar bem isso aí com os alunos é dizer para eles que quando você faz uma demonstração por indução, tem um teorema dentro do teorema. Tá? O teorema que tem dentro do teorema é essa passagem de N para N mais 1, que tem a sua hipótese e tem a sua tese, que são a hipótese de indução e a tese de indução, que são distintas da hipótese e tese do teorema original. Que essa foi uma das questões aí que o
o pessoal de Pernambuco levantou, se o fato de você chamar, Morgado chamou bem claramente lá, a hipótese e a tese no passo de indução. Eu acho importante marcar, de fato, que você tem dentro da demonstração, tá, um mini teorema, né, que PDN implica PDN mais um, que tem a sua hipótese de indução e a sua tese de indução. Ela quer comentar ainda. Embora eu concorde com o Paulo César, eu acho que, no fundo, a grande fonte de dificuldade dos alunos é não prestar atenção adequada aos quantificadores. Quer dizer, que você está querendo provar que o negócio vale para todo N. E o que você está assumindo na segunda parte, na hipótese da segunda parte, é que aquilo vale para algum N. São coisas muito distintas. Eu acho que é isso quando a gente não realça o suficiente e confunde os alunos. Elon. Bom, aproveitar enquanto o Morgado está tossindo, porque... É o seguinte, eu acho que todo mundo reconhece que existe algumas sutilezas nas demonstrações por indução. Acontece que existe entre os números naturais uma propriedade que é equivalente, logicamente, ao princípio da indução. Quer dizer, você pode substituir entre os axiomas de Peano, substituir indução por outra propriedade, que é a propriedade da boa ordenação. Quer dizer, todo conjunto não vazio de números naturais possui um elemento mínimo. Então, isso é o princípio, é o início, é o ponto de partida para uma demonstração que, em vez de usar a indução, você usa isso. Suponhamos que isso não seja verdade para todo N, aí entra o absurdo. Suponha que você quer provar que uma certa propriedade é verdadeira para todo N. Suponha que não seja verdade para todo N. Então, entre os números para os quais ela não é verdade, existe um que é mínimo. Existe um número que é o menor possível. Aí, a partir daí, você mostra que você mexe, manipula e acha um número menor do que ele para o qual a proposição é verdadeira. Eu considero isso uma forma mais concreta, menos sutil, mais fácil, mais convincente de demonstrar do que a indução. Isso aí não conduz a dúvidas. Tanto é que, tanto nos meus livros, quanto livros mais avançados, de análise, e como também nos livros mais elementares, eu sempre que eu posso, eu substituo indução pelo princípio da boa ordenação, porque eu acho mais convincente. Ok? Diversas perguntas da UNB. Vamos comentar. Deixa eu aproveitar o seguinte, aqui tem uma pergunta a respeito do que o Wagner falou, de linearidade, e a pessoa pergunta aqui, alguém da Paraíba, que é um problema, onde está a demonstração no livro, de que se f de nx é igual a nf de x para todo n natural, e para todo x real não negativo, então isso é válido para todo número real. Ele perguntou onde é que isso está no livro. Na verdade, então eu queria esclarecer uma coisa. No livro não está exatamente desse modo. No livro está dizendo o seguinte, que quando f de nx é igual a nf de x para todo n natural e todo x real positivo, então f de x é da forma a vezes x. E daí resulta que se f de x é a vezes x, então f de cx é igual a cx, que é cax, que é cf de x, para todo ser real. Então, no livro está enunciado o teorema fundamental da proporcionalidade de uma forma ligeiramente diferente, mas um segundo de reflexão já mostra que f de x igual a vezes x tem essa propriedade. Ok. Também na UNB pergunta, só podemos usar o termo função linear quando b igual a zero? Sim, é a nossa terminologia. Apesar que em inglês, por exemplo, se usa a função linear para qualquer coisa que seja uma reta. Mas nós aqui temos esse costume, né, de usar o termo função afim e função linear quando b igual a zero. Bom, é verdade que a gente, às vezes, usa uma terminologia que não é tão estrita assim desse modo. Eu mesmo, em certas situações, falo linear quando é do tipo ax mais b. Por exemplo, equações diferenciais lineares.
Equações diferenciais lineares não são equações necessariamente homogêneas, pode ter um segundo membro, tá certo? Então, o termo linear pode, em uma forma mais ampla, ser utilizado como significando afim. A terminologia correta é essa que o Wagner falou, afim e linear. Linear quando B é igual a zero. Entretanto, muito frequentemente, a gente fala linear quando queria dizer afim. Exato. Uma pergunta agora também da UNB. Pergunta é: como se descobriu o π? Resposta: o π não foi assim, descoberto, não teve um momento em que ele nasceu. O π, na verdade, sempre existiu. Claro. A partir do momento que apareceu a primeira coisa redonda, o π já está lá. Não com esse nome, evidentemente. O costume de chamar de π esse número vem do século XVIII. Mas a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro sempre intrigou o cérebro humano desde os tempos mais longínquos. Essa razão já era pesquisada e está registrada em papiros do século XIX a.C. Na Bíblia. O número π, sim, depois, né? O π aparece na Bíblia, no Velho Testamento, que não sabemos exatamente quando foi escrito, mas já tem algum tempo. Certamente foi depois. Certamente depois. Quando no Velho Testamento está escrito que π é igual a 3, os babilônios há muito mais tempo já sabiam que π não é igual a 3. Acontece que as pessoas que escreveram o Velho Testamento não estavam interessadas em π, estavam interessadas em coisas divinas, não terrenas. Exatamente. Então, se vocês tiverem curiosidade de observar isso, né, vão no segundo livro de Reis, né, onde há os detalhes da construção do Templo de Salomão. E então há uma descrição do tacho usado para fundição de cobre, né, que então davam as medidas de um lado a outro, de 4 côvados e 12 côvados ao redor. Quer dizer, então era um tacho, né, circular, que tinha 4 de diâmetro e 12 em volta. Quer dizer, isso implicitamente, né, está o número π como 3. Uma aproximação fraca, mas já é uma referência bíblica. No tempo de Arquimedes, né, surge a fração 22/7, e aí, a partir daí, ao longo do tempo, né, as aproximações foram melhorando, até que hoje nós conhecemos π com 5 bilhões de casas decimais. Bom, então é isso. π não teve um momento em que ele nasceu, sempre existiu. Uma outra pergunta agora, já que eu estou com o microfone. Sim, Rio Grande do Sul, sempre presente com ótimas perguntas. Nunca se faz a relação da parábola com a interseção do plano com um cone. Pois é. Nunca não. Evidente, está meio fora, sei lá, meio fora de moda, não sei porquê, mas é um teorema importantíssimo. No meu tempo se fazia. No seu, sim. E a pergunta, ainda tem, como é que eu acho o foco e a diretriz? Então, eu fiz aqui um desenho para explicar para vocês. Um ligeiro esboço. Dá para enxergar aqui, John? Então, o que você vê aqui, tem que ter imaginação, tá? É uma superfície cônica de revolução. Sabe o que é isso, né? Você tem uma reta,
e tem uma outra, né, grudada nela, que faz um ângulo constante, aí você gira. Então, uma superfície cônica de revolução. Agora, nós cortamos essa superfície cônica, que é infinita, por um plano, esse plano vermelho, esse plano π, que tem a propriedade de ser paralelo a uma das geratrizes, a uma geratriz. Tá? Essa reta que se desloca, né, gerando a superfície cônica, se chama geratriz da superfície. Então, esse plano vermelho, ele corta a superfície segundo essa curva azul, tá? Que é uma parábola. Por que que é uma parábola? Claro, temos que demonstrar isso, mas como a pergunta é feita, demonstrar que algo é uma parábola quer dizer que tem que existir um foco, tem que existir uma diretriz, né? Então, onde é que estão essas coisas, né? Eu adivinho. Muito bem, não se sabe quem primeiro descobriu isso, mas se você então inscreve na superfície cônica uma esfera, de tal maneira que ela fique colada na superfície, na parte de dentro, né? E tangencia esse plano vermelho. O ponto de tangência dessa esfera com o plano π será o foco da parábola. Depois, você repara que essa esfera tem uma circunferência de contato com a superfície cônica, né? São os pontos comuns entre a esfera e a superfície cônica. Forma essa circunferência de contato. Pegue o plano dessa circunferência, esse plano verde pilinha, onde o plano verde pilinha encontra o plano vermelho π. Essa é a reta que será a diretriz da parábola. Então, com um argumento, né, com uma figura como essa, né, você pode agora imaginar uma forma de pegar um ponto dessa curva azul e verificar que a distância desse ponto ao foco, esse segmento vai ser tangente à esfera, é a mesma distância à diretriz. Bom, não vou fazer os detalhes aqui, mas respondo então a pergunta, né? Uma vez que o plano secciona o cone paralelamente a uma geratriz e a esfera é colocada tangente, aqui está o foco e na interseção dos dois planos vai aparecer a diretriz. Antes de começarmos aqui, eu tinha combinado com o Beauclerc que ele diria algumas palavras. Na hora da confusão, terminou que ele não teve oportunidade de falar, e agora eu vou fazer assim, vamos abrir um parênteses, eu dar a palavra ao Beauclerc. Ele apresente-se, por favor. Ele vai dizer agora, ele vai se apresentar. Bom, como a professora falou, meu nome é Beauclerc. Eu pedi só a palavra para dizer que... Diga quem você é. Eu sou coordenador de informática aqui do INPA e sou responsável técnico junto com a RNP, obviamente a RNP no lado dos POPs e eu aqui do lado do INPA, responsável pela essa transmissão. E eu quero dizer que realmente a gente tem cada vez colocado mais estados e cada vez mais tem recebido apoio do pessoal dos POPs dos estados. E hoje a gente teve a surpresa de que várias universidades têm condição de transmitir imagens também. A gente está tentando passar aqui no auditório, eu só consigo mostrar 4 simultâneas, mas eu estou alternando a imagem à direita inferior com Piauí e Sergipe, a superior esquerda está comigo agora, mas na verdade eu alterno entre Ceará e Paraná, Rio Grande do Norte aqui, inferior esquerda, e Rio Grande do Sul, superior direita ali. A gente está preparando, inclusive, algumas surpresas para o próximo evento, mas uma delas seria isso, a gente ter condição de, em alguns estados, fazer uma videoconferência para talvez tentar até algumas perguntas virem, ao invés de mensagem, chat, poderem vir por videoconferência. A gente entende que isso é um complicador maior, porque cada imagem dessas aí demora vários segundos para aparecerem. Então, vocês podem ver que no meu caso ali, eu
devo ter uma média de 20 segundos de perda. Mas daqui para o Rio Grande do Norte, para o Amazonas, chega até 2 minutos a perda. Perdão, o delay. Então, imagina uma pergunta vindo lá para cá, vai demorar um tempinho. Mas a gente vai tentar. Mas dá tempo para a pessoa pensar na resposta. Pensar muito. Pensar muito. Outra notícia que eu queria dar para terminar é que todas as imagens que o pessoal tem mandado os professores assistindo às aulas nos seus estados, imagens dos fotos, né, tiradas daqui, todas as aulas e todo o material que nos for dado vai ser colocado no site para poder ser feito o download e tudo mais. Inclusive dos outros estados. Eu vou escrever agora aqui o endereço para vocês poderem anotar e fazer o download. As aulas estão... bom, só tem letra bonita aqui, eu vou escrever aqui no cantinho de cá. Não, a figura ali eu não me atrevo a apagar de jeito nenhum. As aulas estarão no site do Milênio também, que algumas pessoas já têm costume de ir lá. Mas as fotos a gente coloca num outro servidor, que é onde tem vários vídeos, inclusive coisas que não estão diretamente ligadas ao Milênio, fotos e outras coisas. Inclusive, tem nesse site também, a partir desse ano, uma planilha de avaliação que os estados fizeram da nossa transmissão. Notem que essa nota não é da qualidade que a gente transmite, mas é da qualidade da recepção deles. Ou seja, problemas locais, problemas da internet e outros problemas assim, influenciam essa nota. Tá? extrato.visgraph.impa.br. Tá? O meu G ficou meio estranho ali, né? Visgraph. Tá? Muito obrigado. Ah, sim, faltou mencionar a minha equipe. Tem o pessoal que fica na cozinha, que eu não vou mencionar, mas diretamente ligado aqui ao evento, tem o nosso cameraman, que é o John, vai se autofilmar. Vem cá, John. A gente já tem uma proposta para ele para o Canal Futuro e para a Globo, feita pelo pessoal dos outros estados. Temos o Matias, que não sei se vai dar para mostrar ele lá escondido, lá no fundo. Entendeu? É um cara meio grande, tem que ficar escondido, senão assusta. E temos o Joaildo aqui também, que está cuidando do som. Tem outras pessoas envolvidas, quer dizer, mas realmente o grosso do trabalho é feito por essas pessoas aqui. Eu não vou mencionar a pessoa da RNP, que obviamente tem também muito trabalho e já teve um destaque especial feito no início das transmissões. Tá? Muito obrigado. Beauclerc, perguntaram o endereço do Milênio. Tem material no site do Milênio atualmente? Tem material também. Vou digitar o G aqui também. Tem material no site do Milênio também, mas sobreposto, né? É a mesma coisa. Então, o do Milênio é Milênio, uma coisa assim bem diferente, .impa.br. E já que eu botei aqui, vou botar também o do nosso ensino médio, que também é uma coisa assim muito diferente. .impa.br. Muito bom. Bom, já que eu estou aqui mesmo, eu vou fazer. Quem quiser, tiver tirado foto com as suas máquinas particulares e quiser que coloque no site também pode me mandar, que eu coloco lá no site. Tá, esse é o meu e-mail. Ensino médio são 3 Ws. Entendeu? Como diriam os nossos professores aqui, para ver se vocês estavam prestando atenção.
Ok. Deixa eu responder a mais umas perguntas aqui do Rio Grande do Sul. Então, a primeira delas, usando o princípio das gavetas, foi demonstrado que para um número natural m, existe um múltiplo que pode ser escrito como 333 seguido de zero. Como obter tais múltiplos? Por exemplo, dado 35, ou 17, ou 42, como encontrar um múltiplo dessa forma? Ok. Você quer... Bom, meu algoritmo é simplesmente fazer a divisão continuada. Qual é o número que ele botou? 35? Ok. 35. Ok? Então, põe 3 aqui. Não dá, então vou acrescentando 3. 8 vezes 5, 40 para 43. 3, 8 vezes 3, 24. 4, 28 para... Então, 9. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 3, 27. Então, 9 vezes 5, 45 para 53. São 8. 5, 9 vezes 3, 27. 5, 32 para 33, 1. Aí baixa 3. Aí continua baixando 3. Aí vai chegar no fim. Vamos ver se eu tenho sorte. Então dá 5. 5 vezes 5, 25. 33, 8. 5 vezes 3, 15. 3, 18 para 18, nada. 2. Tá errado. É 3 aqui. E eu não estou, onde é que eu estou mais? Então dá 2 vezes 35, 70 para 13, 133, é a força do hábito, né? Aí dá 3, né? 3 vezes 5, 135, 105 para 133 dá 28. Não é? 3 vezes 5, 15 para 22, 3 vezes 3, 9, 2, 11 para 13, 2, 28. Baixa o 3, continua. Pode ir até 34. Não, já acabou ela. Com 28 acabou. Porque com 28 você coloca o zero. Como esse número aí tem fatores de 5 aí dentro dele, no 35, sim, tá você certo. precisa do zero. Bota Então, o no zero. momento que você Ótimo. encontrou um múltiplo de 7 aí, você termina. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24, 4, 28. Pronto, esse número multiplicado por esse vai dar 3333300. E o Paulo César deu uma dica, que é o seguinte. Disse que o número tem que ter vários 3 seguidos, possivelmente, de vários zeros. Agora, se o número que você quer achar um múltiplo, que é dessa forma, não tem fator 5 nem fator 2, então não tem zero. Agora, se o número, como esse caso aqui, tem o fator 5, você vai acrescentar zero. A coisa vai aparecer com zero. Mas esse é o método prático. Ainda lá do Rio Grande do Sul, tem uma pergunta que na verdade é para o Morgado, mas que eu vou aproveitar para fazer um comentário. Quer dizer, uma pergunta que veio também, eu acho, aqui do Rio, foi que tipo de software a gente recomenda para usar com os alunos no ensino médio. E por exemplo, quando nós fizemos aqui no IMPA um curso de aperfeiçoamento de professores, um programa patrocinado pela FAPERJ e pela SBM, eu fiz um módulo com os professores utilizando o software. E ele reflete o que eu acredito ser o tripé no qual o professor deve se apoiar em termos de software no ensino médio. Um dos pés desse tripé, o Morgado mostrou, que é o uso de planilha eletrônica, Excel, que é um software que, como ele disse, tem até nas portarias dos edifícios atualmente você encontra, e dá para fazer atividades bastante interessantes utilizando planilhas eletrônicas. Tá? Outro software fundamental, tá, é algum software de geometria dinâmica. Então, o Wagner utilizou na aula dele um desses programas, que é o Cabri, que é um dos mais conhecidos.
Ele, aqui no Brasil, ele é distribuído pela PUC de São Paulo. Então, recomendação a vocês é Google, Cabri, PUC de São Paulo, etc. Vocês vão encontrar o endereço onde podem comprar o Cabri. A versão individual, que você não é autorizado a fazer cópias, é bastante acessível aí mesmo para um usuário. E para as escolas, eles têm versões em que você compra uma licença e pode colocar nas máquinas aí da escola. Não é... Aqui no Brasil, a gente tem um mau hábito de não comprar software. Né? As pessoas normalmente estão muito dispostas a gastar R$ 2.000 aí para comprar um computador e querem gastar zero de software. As escolas também têm essa postura muitas vezes. E, obviamente, não se faz software de graça. O software é feito com esforço lá dos profissionais que estão trabalhando nesse aperfeiçoamento. Então, é super razoável que a gente compre um software que vai utilizar com bastante frequência. O Cabri não é o único, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem o esforço do grupo da UFRJ, que produz um software de geometria dinâmica made in Brasil, que é o Tabula. Então, se vocês procurarem Tabula UFRJ no Google, vocês também vão poder encontrar essa referência. E há outros no mercado. Há o Sketchpad, que é um outro software que é muito utilizado nos Estados Unidos. E o Cinderella, que é um software bastante interessante, que faz coisas até mais sofisticadas que o Cabri. Enfim, há muitas possibilidades além do Cabri. E o terceiro pé desse tripé é um software capaz de fazer gráficos. Então, eu mostrei aqui nas aulas aqui para vocês um desses programas, que é o Implot. Então, o Implot tem a vantagem de ter também uma versão tropicalizada, né? Uma versão que o Adelmo preparou e para o qual ele tem produzido materiais de apoio. Inclusive, ele me enviou o professor Adelmo de Jesus, é o nosso colega que desde os cursos iniciais de aperfeiçoamento de professores, esteve presente lá na Universidade Federal da Bahia, e atualmente eu creio que ele está aposentado na Universidade Federal, mas continua participando do programa. Inclusive, ele me mandou uma mensagem agradecendo a referência ao Implot e mandando alguns materiais que podem ser úteis para os colegas. Eu coloquei esse material disponível na minha página aqui do INPA, eu vou escrever ali também o endereço. Ele mandou um manual rápido de utilização do Implot e mandou uma sugestão de atividade para fazer no Implot aquilo que o Wagner fez com o Cabri, para mostrar a definição da curva, da parábola, através do foco e da diretriz. Então, a pergunta que foi feita aqui pelo pessoal do Rio Grande do Sul, não, mas tem uma pergunta aqui do Rio Grande do Sul que me fez pensar nessas coisas. Eles fazem a pergunta seguinte: se uma curva no plano parece com um gráfico de um polinômio, posso encontrar com certa precisão e com um grau não muito grande um tal polinômio? O teorema de Lagrange pode ajudar se escolhe-se os pontos xi, yi com algum cuidado? Bom, essa pergunta para mim é muito interessante porque ela se aproxima muito da minha área de pesquisa, que é a computação gráfica, que tem a ver com técnicas para você representar formas utilizando matemática. Então, a resposta a essa pergunta é que se você tem o gráfico de um polinômio, tá? e você tem uma curva que você sabe que foi obtida através de uma função polinomial, tá? E você escolhe pontos sobre essa curva, o método de Lagrange vai reproduzir, tá, esse polinômio. Só que não é o que se usa na prática. Não é o que se usa na prática porque o resultado que você obtém, tá, é um resultado muito instável a pequenas modificações que você faça nesses pontos. Tá?
E esse tipo de verificação pode ser feito com auxílio do Implog. Então, enquanto o pessoal aqui responde as outras perguntas, eu vou abrir o programa, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que qualquer modificação nesses pontos faz uma mudança muito grande na curva que você está querendo produzir. Tem uma outra pergunta aqui para o Morgado sobre isso também, Marco. Sim, ela não tem um comentário. Tinha uma pergunta aqui que eu não sei qual procedência, mas muito interessante, que envolve uma questão de lógica, a própria pergunta. Pergunta aqui, professor Elon, se a questão não é o programa de ensino, qual é a questão em relação à qualidade de ensino? Quer dizer, eu disse o seguinte, não é, o que eu quis dizer com a questão não é o programa, eu quero dizer o seguinte, não é fazendo modificações no programa que nós vamos resolver o problema da qualidade do ensino. Mas isso não significa necessariamente que quem faz essa afirmação sabe qual é a questão. Eu, em particular, acredito que não existe um método, um processo apenas. É um problema muito complexo, que envolve questões econômicas. Por exemplo, outro problema relacionado com a qualidade do ensino são os baixos salários dos professores. Mas também isso não é a solução. Se você, de repente, multiplicar o salário de todos os professores do Brasil por 10, isso não significa que o ensino vai melhorar nem 2 vezes mais, muito menos 10. Quer dizer, o problema é complexo. Eu tenho uma proposta. A minha proposta é o seguinte, eu acho que devia haver no Brasil uma coisa tipo Enem para professores. O tipo Enem, não, o tipo provão para professores. Que todo ano o governo devia organizar um programa de exames nacionais, um exame nacional para professores, em 3 níveis, professores de 1ª a 4ª série, 5ª, 8ª e ensino médio. E que a pessoa que fosse aprovado nesse concurso ganhasse um certificado. E que aquele certificado seria utilizado pelos estados, municípios e governo federal, se for o caso, para efeitos de promoção, contratação, etc. E para as escolas particulares, a aprovação do certificado constitui, naturalmente, um mérito, né, um crédito para o professor ter o seu salário fixado. Agora, evidentemente, para esses exames, iam surgir, é claro, por causa desses exames, cursos especializados, cursos de preparação para os exames. Isso aí, o governo pode oferecer esses cursos, mas nem havia necessidade disso, porque seria natural que, pela própria competitividade do assunto, esses cursos iam surgir naturalmente. E que, claro, que nós iríamos participar disso, etc. Então, eu acho que seria uma maneira de atacar os 2 problemas simultaneamente. A falta de preparo adequado dos professores e os salários. Ô, Elon, Fale, Morgado. eu acho que uma coisa extremamente importante também é o problema do livro didático. Nós que lemos os livros didáticos existentes no mercado há 4 anos, não? 4 anos atrás, nós ficamos horrorizados. Nós encontramos livro que faz a seguinte pergunta: 2 pontos são sempre coplanares? O que vocês acham? 2 pontos são sempre coplanares? O livro responde, com direito a uma figura explicativa: não. Veja. Aí desenha um ponto aqui, desenha um ponto aqui, desenha um plano aqui assim. Não passou pela cabeça da figura pegar a reta aqui, determinado por esses 2 pontos, pegar um plano que contivesse essa reta. A pessoa acha sério, com direito a figura explicativa no livro, que 2 pontos não são sempre coplanares. Bom, Morgado, nós, você, o Wagner, o Paulo César, eu e mais 4 colegas, escrevemos um livro que foi o resultado de 1 ano e meio de trabalho árduo, chamado Exame de Textos. Esse livro consiste
na análise feita por nós de 12 coleções de livros didáticos para o ensino médio. Esse livro teve uma edição publicada pela Sociedade Brasileira de Matemática. Infelizmente, a Sociedade Brasileira de Matemática, cuja edição já se esgotou há muito tempo, não quis publicar mais, mas esse livro está na internet, no site do INPA. Né? Nesse site aí do ensinomedio.impa.br, vocês encontram esse livro lá na íntegra. Muito bem. Então, nesse livro, nós fizemos análise, o Morgado participou dela, eu tive que, muitas vezes, contê-lo. O mais horrorizado sou eu, porque os livros foram atribuídos por sorteio. Mas eu não sei se eu tive sorte ou azar. Eu não tive livros médios, eu só tive extremos, né? Muito ruins e muito bons. Eu tive que... Os outros 7 colegas tiveram que segurar o Morgado, porque a ira dele era quase que incontrolável com essas coisas. Mas deixa eu falar a coisa certa. Como consequência desse livro, aliás, das 12 coleções examinadas, só um autor escreveu para a gente, aliás, escreveu para mim, agradecendo a análise feita do livro dele, reconhecendo os defeitos e prometendo que iria melhorar. E, de fato, ele fez uma segunda edição bem melhor do livro dele. Posteriormente, alguns anos depois, o MEC fez recentemente, conseguiu juntar um grupo de professores em Brasília e fez uma análise dos livros de ensino médio com vistas à distribuição gratuita desses livros para escolas públicas, que vai começar a partir de 2005. Nesse meio tempo, vários desses livros, eu não sei se todos, mas vários desses livros que nós analisamos foram reeditados com drásticas modificações. O fato é que desses livros que foram apresentados ao MEC, 11 coleções foram aproveitadas, e dentro dessas 11, 7 daquelas que nós analisamos estão incluídas. Eu não vi ainda, mas já fui informado de que essas coleções que foram por nós analisadas e posteriormente aprovadas pelo MEC sofreram drásticas modificações. Eu ainda não sei, mas... Agora, essa pergunta de... os melhores livros... Bom, os melhores livros é uma questão muito particular. Por exemplo, eu escrevi um montão de livros e eu acho que eles são os melhores. Mas é uma questão particular. O que acho mais grave, mais importante, é que não se incorra no defeito que o Morgado apontou, que são os defeitos mais graves. O número 1, em termos de gravidade, é isso que ele falou. É dizer coisas absurdas e erradas. Né? O segundo erro mais grave, isso aí decorre da ignorância da pessoa que está escrevendo, é a ênfase mal colocada. Quando a gente ensina uma coisa, existe um tópico qualquer, digamos assim, o ensino de matrizes no colégio. Então, tem certas coisas a que a gente deve dar ênfase, e tem outras coisas que a gente é obrigado a mencionar, mas não com a mesma ênfase das outras. Mas para poder o autor saber fazer essa distinção, é preciso que ele tenha, primeiro, uma visão crítica bem forte, tipo Morgado, assim, que é o cara que tem um espírito crítico acentuado, ou eu também, né? E outra coisa, ele que tem que ter uma visão para o que vem no futuro. Para saber que o aluno que está no ensino médio, em geral, o aluno do ensino médio, ele está visando um ensino superior. Então, o que é daquilo que ele está estudando é relevante para o que vem depois. Eu me lembro, a minha experiência pessoal como aluno, eu aprendi no ensino médio uma série de critérios de convergência de séries numéricas. E eu vim depois para o Rio de Janeiro estudar aqui na universidade, na época se chamava Universidade do Brasil, e agora se chama também, mas ninguém chama, né? A UFRJ. E então eu vinha preocupado de saber se os meus colegas, que eu já vim para aqui já no 3º ano da faculdade, quantos critérios de convergência de séries eles sabiam. Foi aqui que o meu professor disse, isso é irrelevante, mas a gente quer saber se o critério de série, o mais prático é a comparação, e D'Alembert, Cauchy, essas coisas também. Os mais simples, não tem isso. Quer dizer,
A gente, quando está isolado, a gente não tem noção da relevância. Se eu voltar, só eu estou me estendendo muito, mas deixa eu terminar aqui. Por exemplo, eu mencionei ensino de matrizes. Matrizes são uma coisa interessantíssima, porque permite dar um sistema de equações lineares uma formulação concisa. Em vez de escrever m equações com n incógnitas, encher o quadro de coeficientes, a gente escreve ax igual a b, onde a é a matriz do coeficiente, x é o vetor das incógnitas e b é o vetor das quantidades conhecidas. Então, escrevendo isso, o professor se anima e diz assim, então a solução é x é igual a inverso vezes b, onde a inversa é a inversa da matriz A, se o sistema for n por n, né, o mesmo número de incógnitas e de equações. Então, ele, mais entusiasmado ainda, ele diz, bom, então, quer dizer, eu sei resolver qualquer sistema desde que eu saiba calcular a inversa de uma matriz. Aí, dana-se a calcular a inversa. Acontece que ele só calcula a inversa de matrizes 2x2 ou 3x3. Porque de todos os sistemas, de todos os métodos de resolver sistemas de equações lineares, calcular a inversa é o segundo mais bobo. O primeiro mais bobo é a regra de Cramer. Ninguém ganha em matéria de ineficiência para resolver sistema de equações. E os livros dizem, o Morgado deve provar, certamente viu, que o melhor método para resolver sistemas de equações lineares é aplicar a regra de Cramer. Esse é o pior método, não é o melhor, é o pior. E o segundo pior é calcular a inversa de uma matriz. Porque quando a gente vai calcular a inversa de uma matriz, em vez de resolver, para resolver um sistema de n equações com n incógnitas, ao calcular a inversa, a gente está resolvendo n sistemas. Para cada coluna da inversa é um sistema. É claro que são n sistemas com a mesma matriz do coeficiente. Com isso a gente ganha um bocado de tempo, mas mesmo assim dá n vezes mais trabalho do que resolver o sistema original. Então não é uma boa. Então a pessoa precisa saber. Então para que existe essa noção de inversa da matriz? Existe porque é uma noção, teoricamente, da maior relevância, mas na prática, para resolver esse sistema, não é. Então, voltando à vaca fria, a questão do ensino se divide em várias partes, que tem que ser atacadas simultaneamente. Eu acho que a questão do livro didático é uma questão fundamental, não tem dúvida, mas você não pode resolver de uma tacada, porque existe uma liberdade de imprensa, e nós vivemos num sistema capitalista, por exemplo, na União Soviética, no tempo do comunismo, o sistema é esse, o livro adotado é esse, e temos acabado. Todas as escolas são do governo, e todas as editoras são do governo, então tem que publicar esse livro aí, pronto. Mas entre nós não é tão fácil assim, porque mesmo que o livro seja ruim, o autor do livro sai pelo Brasil afora, fazendo palestras, conferências, divulgando o livro deles, financiado pela editora. Então, é uma coisa complicada. Agora, se nós promovemos a melhor formação do professor, que vai dar a esse professor um espírito crítico mais bem fundamentado, e se a gente cria um sistema tipo que eu mencionei, um provão, para estimular e premiar aqueles que têm melhor capacidade, refletindo-se nos salários, tá certo? Então, a gente já está dando um passo positivo adiante. Então, tem muitas outras coisas. Tem o problema do aluno, da situação social do aluno, né? Essa concepção errônea de que só é feliz e bem-sucedido na vida aquele que entrar na universidade, o que é absolutamente falso. Então, isso tem como consequência baixar o nível da universidade e, anteriormente a isso, baixar o nível do ensino médio, porque todo mundo vai querer entrar na universidade sem ter condição, nem desejo, nem motivação, nem capacidade para isso. Então, o problema é complexo, tem vários aspectos dele, mas eu acho que essa proposta que eu enunciei aqui, eu já mencionei para várias pessoas que têm capacidade, possibilidade de pô-la em execução, mas ninguém nunca pôs, eu acho que é um passo inicial, é um provão para os professores em 3 níveis, e os cursos de formação e aperfeiçoamento para professores seguirão como consequência da existência do provão. Tá? Ok. Paulo César. A respeito dos sites que eu me referi antes, aquele, João, mostra ali, por favor, o de cima, www.impa.br, tio P. César, /Adelmo,
eu coloquei o material que o Adelmo me enviou a respeito do implore. Nós recebemos aqui no chat também o pedido de divulgação da professora Maria Alice, lá do Rio Grande do Sul, sobre esse site, que é um site extremamente interessante. Então, esse site lá da Universidade do Rio Grande do Sul está repleto de trabalhos que foram feitos utilizando não somente, mas principalmente geometria dinâmica, utilizando o Cabri. Então, tem sugestões de várias atividades que foram feitas com alunos e que podem ser utilizadas como ponto de partida. E eles me dizem também, esse eu não sabia, que nesse site vocês encontram também um software de domínio público que faz geometria dinâmica, que faz geometria com régua e compasso. Tá? Então, mais um lugar aí para ver. O que eu falei a respeito do implot, que pode ser usado para entender um pouco melhor como funciona a interpolação de Lagrange, é o seguinte. O que eu estou representando aqui, então ele começa me mostrando um polinômio que passa aqui por 3 pontos. E eu posso acrescentar novos pontos aqui à curva. Tá? Então, eu posso colocar quantos pontos aqui eu queira. Então, é isso que eu quero me referir, tá? O que ele está fazendo aqui é encontrando um polinômio que passe por esses pontos. O problema da interpolação de Lagrange é que pequenas modificações, mexi aqui um pouquinho esse ponto, tá? Então, a interpolação de Lagrange tem que se virar para encontrar um polinômio que passe por todo. O que está acontecendo é que esse ponto que está aqui está quase em linha reta com esses outros. Tá? Então, esse tipo de coisa causa que qualquer modificação que eu faça aqui nesse ponto, o polinômio ele se altera de maneira extremamente... Outro problema é que você não sabe qual vai ser o grau do polinômio. Ele está ajustando um polinômio que tem o grau do número de pontos. Não, mas aqui. eu entendi que a pergunta dele é o seguinte: eu tenho um gráfico que parece um polinômio, se parece um polinômio, ele nem sabe qual é o grau. Nem sabe qual é o grau, exatamente. Então, quantos pontos você vai botar? Aí fica complicado para mas fazer por Lagrange. Mas ainda que ele saiba o grau, a localização dos pontos é uma informação muito instável para o polinômio. Vai. O Morgado está me sugerindo que eu responda a outra pergunta, mas não tem uma resposta muito inteligente para dar para outra pergunta, não. A outra pergunta é o seguinte: a gente mencionou aqui que quando você conhece n mais 1 pares de pontos x, y, i, o Morgado demonstrou que, exatamente utilizando a demonstração de Lagrange, que existe um polinômio de grau menor ou igual a n, cujo gráfico passa por aqueles pontos. E ele mostrou que é necessário dizer que o grau é menor ou igual a n, que pode acontecer quando você dá, por exemplo, 3 pontos, que o polinômio que você obtenha passando por esses pontos seja, na verdade, de grau 1, tá? O mesmo de grau 0, tá? O mesmo de grau menos infinito, se esses pontos estiverem todos sobre o eixo x. Então, o polinômio realmente pode ter grau inferior a n. E a pergunta foi a seguinte: no caso n igual a 2, a condição para que exista um polinômio de grau inferior é que os pontos estejam alinhados. A pergunta é se existe algo semelhante para valores superiores de n. Então, a única resposta que eu sei dar é a seguinte: você vai ter um polinômio de grau inferior a 3. Você fornece 4 pontos, você, em princípio, esperaria que tivesse um polinômio do terceiro grau. Tá? Quando é que você vai ter um polinômio de grau inferior? Quando existe alguma curva de grau inferior que passe por esses pontos. Tá? Eu não tenho uma resposta inteligente para dar, não. Não sei se o Morgado tem. Não, na realidade, você pode verificar isso usando um instrumento chamado diferenças finitas, diferenças ordinárias se os pontos estiverem igualmente espaçados, diferenças divididas se não tiverem. E
Se essas diferenças começam a se anular de repente, você percebe que você consegue encontrar um polinômio de grau menor do que o grau máximo, né, do teorema e tal, mas isso é uma longa história e tem que fazer muita teoria. E eu sugiro que, se você estiver realmente muito interessado nisso, você leia algum livro sobre o título de Diferenças Finitas, Cálculo de Diferenças Finitas. Tem notícias aqui, vocês querem que resolva? Mais? Bom, tem mais? Bom, mas eu já estou engrenado aqui para dar uma... Nossa Senhora. Well, já que ele está com o microfone na mão, ele responde. Notícia recente, notícia de ontem. Terminou ontem a 11ª Olimpíada Internacional de Matemática para estudantes universitários. E uma medalha de ouro é nossa. Queria dar os parabéns. Claro. Yuri Gomes Lima, da Universidade Federal do Ceará. Medalha de ouro ontem na Macedônia, na 11ª Olimpíada Internacional de Matemática para estudantes universitários. Eita, Ceará, pai d'égua. Eita! Yuri é um brilhante aluno que já participava das Olimpíadas, Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada, né, no ensino médio, e agora entrou para a universidade, mas continua um estudante excelente, conseguiu esse ouro, né, belíssimo. Além, não foi só um ouro, além disso, nós estamos trazendo aqui 3 medalhas de prata, 3 medalhas de bronze e 4 menções honrosas. Quero dizer que essa competição de matemática para os estudantes universitários contou com a participação de 87 universidades, tá, do mundo inteiro, entre elas a Universidade do Prestígio do MIT, Cambridge, enfim, Universidade de Moscou. E as universidades brasileiras que participaram com alunos foram Universidade Federal do Ceará, a medalha de ouro, o ITA, que conquistou 2 medalhas de prata, a UFRJ, também com medalha de prata. Ainda participaram com medalhas Universidade do Rio Grande Federal do Rio Grande do Sul, parabéns. Federal da Bahia. Não, e um especial, Universidade Federal do Piauí. Além disso, também com prêmios a Unicamp, o IME, né, já falei, e a Federal da Bahia. Todas essas universidades, né, tiveram alunos envolvidos e premiados ou com ouro, prata, bronze ou menção. Muito bem, então todos assim de super parabéns. Outra coisa que eu queria falar é que nós estamos aqui ligados, nós somos poucos, como disse Camacho, para o desejo dele, mas um número já bastante expressivo. Nós somos 1.000 e poucos, neste momento, né, participando. Eu queria fazer uma propagandazinha, porque não há nada pior para o professor do que permanecer isolado da sua comunidade. O professor tem que estar antenado, ele tem que estar ligado, ele tem que saber o que ocorre, quais são as novidades, quais são os livros que saíram, que vão sair, o que é bom, o que é mais ou menos, conversar com pessoas. Então, nós estamos criando aqui um grupo já bastante expressivo de conhecidos, e que podemos tornar, e vamos tornar maior, e para continuar essa ligação, esse entrosamento dos professores com a matemática, com o ensino, com a gente, eu recomendo que todos sejam assinantes da Revista do Professor de Matemática. Então, uma publicação que já ultrapassou o número 50, que é para o nosso país uma coisa extraordinária. É uma publicação da Sociedade Brasileira de Matemática. Então, se você ainda não é membro da Sociedade Brasileira de Matemática, você procure
na sua cidade, ou se não tiver, no lugar mais próximo, e seja sócio da SBM e, como consequência, você receberá, né, a revista do professor de matemática. Ela tem artigos em todos os níveis, né, fáceis, um pouco difíceis, enfim, é muito interessante, tem sessão de problemas, discute ensino, discute livros, e é uma maneira de você, então, ficar conhecendo e sabendo do que anda por aí, né? Os encontros, os seminários, atividades para participar e ampliar a nossa cultura. Outra atividade é a atividade olímpica, né? A Olimpíada Brasileira de Matemática é hoje uma instituição gigante. Nós estamos com já vários milhares de escolas cadastradas, né? Já Cerca de chegando a 4 mil. 200 mil alunos de participação. São 4 mil escolas em todo o Brasil que já participam da Olimpíada. Né? E essa atividade cada vez mais prestigiada e tem como objetivo instigar o gosto pela matemática. Há várias perguntas que dizem assim, como é que você faz quando o aluno odeia matemática? Bom, eu não tenho um remédio para isso, mas eu creio que se desde cedo o aluno ficar fácil, situações assim intrigantes, toda criança, todo mundo gosta de um desafiozinho, não é? E resolver um desafio por si dá um extremo prazer. Então, a Olimpíada tem esse papel, né? Despertar o gosto pela matemática e, consequentemente, pelo estudo. Então, se a sua escola ainda não está cadastrada, procure, né, ser o representante da Olimpíada na sua escola. O endereço é o mesmo www, para variar, .obm.org.br, e escreva para a nossa secretária Nelly, pedindo informações, como é que eu faço. Tem muito material na Muito página material, também, provas muitas antigas, todos provas os números com da revista soluções, Eureka. problemas disponíveis. interessantes, notícias de Olimpíadas. E o colégio receberá a revista Eureka, que é uma preciosidade e contém artigos, problemas lindos, o que acontece no mundo inteiro em competições de matemática. Então, não deixem de ficar ligados. Inscrição na Olimpíada é completamente gratuita, tá? Não Ah, paga, sim. você pode inscrever a escola, não paga nada, a escola recebe as revistas. Ok. Então, está dado o recado, o professor Elon quer. Não, o que acontece é o seguinte, uma coisa que me deixa penalizado é que a gente recebe cada vez mais perguntas, muitas delas extremamente interessantes, e a gente não tem tempo para responder. Em anos anteriores, eu fiz uma coisa deplorável. Eu prometi que eu ia responder por e-mail e não fiz. Que quando a gente sai daqui, aparece 1 milhão de coisas que a gente deixou de fazer porque estava aqui nesses dias. Então, eu vou tentar dar respostas rapidinhas, assim, queima-roupa, para essas perguntas aqui, para algumas delas. Um professor da Universidade Federal do Piauí, professor Iramar, diz assim, sugere para o próximo curso a exploração do volume 2. Então, essa resposta já vai atingir, vai responder várias outras perguntas, que é o seguinte, o que nós pretendemos agora é cobrir o volume 1 inteiramente, depois o 2 inteiramente, depois o 3 inteiramente. Tá? Ainda devemos falar mais sobre o volume 1, porque tem tópicos da maior importância que não foram tratados, como função exponencial, logaritmo, etc. E isso aí, então, vai ficar, quem não estiver no curso das próximas vezes, terá acesso via internet. Elon, só um comentário que um dos professores pede aí para o Elon, para o Wagner desenhar o dodecaedro. Está prometido aí para o próximo curso. Tem um pedido. Enquanto eu estou falando, o Wagner podia ficar desenhando aí no fundo. Vou guardar o mistério no próximo curso. Tira. Gente, não, dodecaedro não é nada. Vai, faz o esboço, vamos lá.
Nada disso. Espere. Outra pergunta interessante, também proveniente do Piauí, o professor Edson Lima, da Universidade Federal do Piauí, qual a possibilidade desses eventos virem a se tornar um mestrado no ensino da matemática? Bom, várias vezes a gente pensou aqui, com o apoio do INPA, etc., a fazer aqui no INPA um mestrado sobre o ensino da matemática. O problema sempre está recorrente, né, aparece diversas vezes, e o problema, a dificuldade crucial está no custo. Porque o mestrado no ensino da matemática ia ser um programa adicional que envolve custos. Normalmente, esse tipo de coisa é pago, mas a gente sabe que os professores não têm dinheiro para pagar, não ganham o suficiente para pagar um curso de mestrado. Então, a questão é isso, é a gente arranjar financiamento. Mas a ideia está na nossa cabeça. Nós sabemos que é absolutamente necessário fazer uma coisa desse tipo. Depois tem outras perguntas aqui de natureza filosófico-social. Como lecionar tantos conteúdos matemáticos nas escolas públicas e estaduais, enquanto a carga horária do professor aumenta e o número de aulas diminui? Esse é um negócio desagradabilíssimo. Porque o número de aulas, por exemplo, alguém aqui diz de Santa Catarina que o segundo ano do ensino médio nas escolas públicas de Santa Catarina são 2 aulas de matemática por semana. Isso aí é inteiramente absurdo, né? Com isso, você consegue ter um número muito maior de professores trabalhando, né? Mas o aluno é que padece com isso aqui. Existe uma grande dificuldade dos alunos em trabalhar com trigonometria, tipo identidades trigonométricas, redução de quadrantes, etc. Tem a possibilidade de haver um curso desse tipo? Vamos fazer isso. Uma das coisas que pretendo dizer nesse curso é que de todas as coisas de trigonometria que dão mais perplexidade aos alunos e aos professores são as identidades trigonométricas complicadas, as equações trigonométricas. E isso é uma das coisas menos importantes do ensino da geometria, da trigonometria. O curso de trigonometria tem que ter um mínimo de noções necessárias, de identidades necessárias, e o máximo de problemas daquele tipo que o Wagner sabe fazer belíssimamente, que é calcular a distância do aterro da Glória até o Museu do Niemeyer do outro lado da Bahia, fazer coisas desse tipo, usando trigonometria. A altura do Corcovado, não é isso? A altura do Pão de Açúcar, munido de instrumentos rudimentares. Não nada de identidades trigonométricas se esbaldando de coisas complicadas. Considerando a usual defasagem de conteúdo com que os alunos das escolas públicas chegam ao ensino médio, como introduzir na prática os métodos e conteúdos sugeridos durante o curso? É verdade que o que a gente está fazendo aqui é visando vocês, os professores e aqueles que vão ser professores brevemente, dando uma visão, introduzindo uma apreciação crítica dos conteúdos do ensino médio, e mais ligado com o que vai ser ensinado, mas não aconselhamos ninguém a dar uma aula, por exemplo, no primeiro ano de ensino médio, sobre cardinalidade de conjuntos, né? De conjuntos infinitos, nada disso. Quer dizer, não é por aí. Isso é para vocês. Cabe a cada um exercer o seu espírito crítico, a sua autocrítica e saber até onde pode ir na classe. Para cada classe você tem que ter uma postura diferente. Esse problema de que os alunos não estão motivados é um problema gravíssimo. Boa parte dele resulta dessa concepção errônea que eu me referi anteriormente, de que o ensino médio, esse ensino médio tradicional, é a única opção para quem terminou a 8ª série. Em outros países, em muitos outros países, não é assim. Ao terminar a 8ª série, o aluno tem diversas opções. É verdade, no Brasil, pode argumentar, existe o ensino profissionalizante. Existe sim. Mas a lei estipula que o ensino profissionalizante tem que ser dado simultaneamente ou posteriormente ao ensino médio. O que eu acho um absurdo dos absurdos. E foi uma das razões pelas quais eu pedi demissão do Conselho Nacional de Educação, porque eu fui voto vencido único. A votação foi N-1 votos a 1.
que eu achava que o ensino profissionalizante deve ser uma alternativa e não uma superposição. E, além disso, o ensino profissionalizante é muito difícil de se achar no Brasil. Porque é caro, as escolas são poucas. O que acontece é que as boas escolas profissionais, como o Cefet, existe tanta procura e tão poucos alunos que eles fazem um exame para a pessoa entrar. Resultado é que quem entra lá, em geral, é aluno que tem um nível tão alto que vai depois para a universidade. E isso frustra completamente a ideia do ensino profissionalizante, que não é para alunos que vão para a universidade. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Eu não sei como resolver isso. Talvez fosse aumentar, triplicar, decuplicar, centuplicar o número de escolas profissionalizantes. Agora, a escola profissionalizante é muito cara para o governo manter. Muito cara. Exige laboratórios, exige oficinas, exige equipamentos que vão... A tecnologia se desenvolve com uma rapidez incrível, né? E todo ano tem que remodelar, reformar, isso é muito caro, mas é necessário para o país. Bom, e outras perguntas assim mais, que são sugestões para o próximo curso, e tem coisa mais específica, como por exemplo aquela do Wagner de desenhar um dodecaedro, o Morgado esclarecer a respeito do 7º problema da lista de indução. Isso aí responde para o Silvio, lá em Pernambuco. Já respondeu? E a que vocês atribuem as grandes deficiências e até rejeição por parte de muitos alunos da disciplina matemática? Tem um livro escrito por aquele autor que vocês já sabem, que chama-se Matemática e Ensino, que consta de vários capítulos independentes. O primeiro capítulo é uma entrevista que nunca aconteceu comigo e eu respondendo essas perguntas. Por que os alunos rejeitam a matemática, tá? Às vezes. Então, para que vocês comprem o livro, eu não vou responder essa pergunta. Bom, só nos resta agradecer a presença de vocês e lembrar que estaremos todos juntos na última semana de janeiro para a continuação desse nosso curso. O professor Elo, então, vai dar a mensagem final. Bom, eu só desejo reencontrá-los aqui na última semana de janeiro de 2005. E espero que vocês daqui para lá saibam aproveitar alguma coisa no seu ensino, alguma coisa daquilo que a gente passou para vocês, que talvez não tenha sido a melhor forma, mas nós nos esforçamos para que assim fosse e vamos nos esforçar mais ainda da próxima vez. Há um pedido aqui do grupo que a gente se dirija ao terraço, por onde? Por aqui que você está falando, não? Ele é todo mundo. Mas quer dizer por essa escada aqui? Ou não? Não, é escada interna mesmo, né? Então, onde vocês tiraram aquelas fotos naquele dia, de tirar a foto com todos lá em cima?